E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aprender bioquímica? Aqui é a professora Lucimara Cordeiro e hoje nós vamos falar sobre os glicoconjugados. Vamos lá. Os glicoconjugados são tema de estudo da uma área muito grande que é a glicobiologia, né? Muitos pesquisadores aí ao redor do mundo estudam os glicoconjugados porque eles têm funções muito importantes. Então, como vocês podem ver aí por essa frase, as células utilizam oligosacarídeos específicos, porque esses oligosacarídeos eles são portadores de informações, como nós vamos ver aí na aula. Esses oligosacarídeos podem codificar, então, importantes informações sobre o destino das proteínas na célula, as interações de uma célula com a outra, a diferenciação celular e o desenvolvimento de tecidos, além de serem utilizados também como sinais extracelulares. Para um melhor entendimento dessa aula, então, eu recomendo que vocês assistam a primeira aula de carboidratos, que fala sobre a estrutura dos monossacarídeos, e também a parte 2, ali onde eu falo dos monossacarídeos modificados, óligo e polissacarídeos. Tá? Vai ficar mais fácil acompanhar essa aula de hoje. Então, com o aprimoramento dos métodos da análise da estrutura dos oligosacarídeos e polissacarídeos, com o avanço então das técnicas, tem revelado uma extraordinária complexidade e diversidade dos oligosacarídeos presentes então nesses glicoconjugados, que são as glicoproteínas e glicolipídios, por exemplo. Tá? Então, a riqueza de informações na estrutura desses carboidratos, desses glicanos, não somente compete com a dos ácidos nucleicos, como o DNA e RNA, mas supera em muito a densidade de informações contidas em uma molécula de tamanho pequeno, modesto. Mas supera em muito, ou seja, pela possibilidade de combinações. Como nós vimos nas outras aulas, nós podemos ter monossacarídeos na conformação, piranosídica, furanosídica, pode estar a numericidade alfa, beta, pode fazer ligação glicosídica entre o carbono 1 com o outro 1 com o 2, 1 com o 3, 1 com o 4, 1 com o 6, enfim, 1 com o 5, se for furanosídica. Pode ser das aldoses, pode ser da classe das cetoses, o monossacarídeo. Então, a possibilidade de combinações é muito grande. Por isso que os oligosacarídeos, os carboidratos aqui, são empregados nessas funções tão importantes entre as células e nos tecidos, ok? Isso é bem importante vocês pensarem. Então, o que seriam os glicoconjugados? Nós temos aí três classes, três tipos, que são os proteoglicanos, aqui mostrado na figurinha. Então, esses proteoglicanos podem ser, então, ancorados aqui à membrana plasmática da célula, certo? Tem uma proteína central que ancora, então, essa estrutura na membrana plasmática. E nessa estrutura, então, nós temos os carboidratos, a condroitina sulfato, ou sulfato de condroitina, e o paransulfato. Nós vimos um pouquinho dessa estrutura lá na aula de polissacarídeos, que são os heteropolissacarídeos aqui. Esses dois carboidratos aqui são heteropolissacarídeos. O que mais? Nós temos as glicoproteínas, onde também temos aqui o esqueleto central de uma proteína ancorada na membrana plasmática, mas qual a diferença? Geralmente aqui nas glicoproteínas nós temos oligosacarídeos, que são cadeias menores, não são aqui como nos proteoglicanos, nós temos polímeros muito grandes, que são os polissacarídeos. Nas glicoproteínas nós temos oligosacarídeos, desde mais simples até bem complexos, ok? E também nós temos lipídios, Esses lipídios ancorados na membrana, e a esses lipídios nós temos carboidratos também ligados, que são os glicolipídios, e podemos ter os lipopolissacarídeos que eu vou mostrar para vocês, certo? Então, vamos começar aí com o primeiro, que são os proteoglicanos. Nós vimos também um pouquinho lá na aula de polissacarídeos, mas vamos ver aqui em mais detalhes. Então, nós temos duas
categorias de proteoglicanos de membrana. Uma, essa que eu acabei de falar, né, o silicano, onde a proteína central aqui está ancorada na membrana plasmática e ligada ao sulfato de condroitina e o heparansulfato. No glipicano, nós temos a proteína, mas essa proteína está ancorada na membrana através de uma âncora aqui lipídica, tá? Que é uma âncora GPI. Nesse glipicano também temos então aí a parte verdinha, que é o carboidrato, tá? O heparansulfato. Como que esses carboidratos, esses polissacarídeos, são ligados na proteína? É isso que nós vamos ver, tá? Então, geralmente tem esse tetrasacarídeo, tá? Então, a xilose que vai fazer a ligação do glicosaminoglicano com a proteína central aqui, certo? Então, nós temos a xilose que vai ligar aqui na serina, depois galactose e ácido glucurônico. Lembra que eu falei para vocês na outra aula, um açúcar ácido aqui, ligando então na estrutura disacarídica repetitiva do glicosaminoglicano, que pode ser tanto o heparansulfato como o sulfato de condroitina, certo? Então, mostrando aqui que, então nós temos aqui essa proteoglicana que eu acabei de mostrar. Essas proteoglicanas podem formar esses agregados, tá? Com um heteropolissacarídeo bem grandão aqui, que é o ácido hialurônico. Tá? Então, vou mostrar aqui novamente para vocês. Então, ó, o monômero, né, da proteoglicana, ancorado aqui, uma ligação não covalente, tem uma proteína que faz o link, tá? Desse monômero de proteoglicana com o heteropolissacarídeo aqui, ácido hialurônico, ok? Então, esses agregados, né, proteoglicano, estão presentes na matriz extracelular. São responsáveis pela adesão, elasticidade, né, do tecido. Então, pessoal, temos aqui uma imagem de uma microscopia eletrônica de um agregado dessas proteoglicanas, tem uma estrutura realmente muito grande, né, demonstrando aqui o ácido hialurônico central, as proteínas de ligação, a proteína central, que é chamada de agrecano, e os heteropolissacarídeos ligados, ok? Das glicoproteínas. Então, nós temos os oligosacarídeos ligados nessas glicoproteínas. Esses oligosacarídeos variam bastante de acordo com a glicoproteína, aí que está a maravilha do estudo, né, da glicobiologia, porque nós temos uma infinidade de estruturas oligosacarídicas presentes. Exemplos aqui, temos, por exemplo, anticorpo, a imunoglobulina G, aqui mostrada a estrutura desse anticorpo, em amarelinha aqui o carboidrato ligado. Nós temos alguns hormônios, como o hormônio folículo estimulante, hormônio luteinizante, hormônio tireoestimulante, também são glicoproteínas. A lactalbumina, né, uma proteína do leite, também é uma glicoproteína, e etc., aqui com bastante pontinhos, é porque significa que esse etc. aqui é muito grande, tá? É realmente uma infinidade já de glicoproteínas estudadas, envolvidas em câncer, em, como eu falei, interação célula-célula, proliferação, desenvolvimento celular, e nós já vamos ver interações com parasitas e assim por diante, tá? Em vários mecanismos celulares. Como que esses oligosacarídeos estão ligados, então, na parte proteica? Eles podem estar ligados de duas maneiras, ligados, né, através, então, aqui da serina. Olha a estrutura da serina. Tem aqui a serina tem uma hidroxila, né, então é o ponto de ligação do carboidrato aqui na hidroxila. Nós fazemos uma ligação aqui entre o carboidrato e essa hidroxila da serina, ou também a treonina, né? Pode observar aqui a treonina também tem a hidroxila na cadeia lateral. Outra maneira podem ser N-ligados. Então, nós vamos ligar aqui no aminoácido asparagina, que tem um grupamento amida aqui. Então, nós vamos ligar esse grupamento amida com o carboidrato, ok? Então, dessas duas maneiras, O ou N ligados.
Então, só para aqui nessa figurinha, só para ressaltar, como eu falei, nós temos oligosacarídeos mais simples, mas nós podemos ter aí oligosacarídeos bem complexos, dependendo do tipo da glicoproteína. Okay? Algumas funções aqui para exemplificar, então, a importância dessas glicoproteínas. Nós temos, né, no mundo, na natureza, então, as lectinas. O que são lectinas? São proteínas, né, encontradas em todos os organismos, e essas proteínas têm capacidade de se ligarem a carboidratos com alta especificidade e a moderada alta afinidade. Ou seja, são proteínas específicas para reconhecer carboidratos. Okay? Aqui eu coloquei até em vermelho, não confundir. Tem alguns nomes na bioquímica que são muito parecidos. A leptina, a diferença é só um P, né? Leptina é um hormônio, tá? E a lecitina, colocando um I a mais aí, é um lipídio, tá? Então, não confundir essas palavras que são muito parecidas na pronúncia, na escrita, tá? As lectinas são proteínas que reconhecem carboidratos. Então, vamos ver um exemplo aí bem interessante. Você fez aí um machucado, né? Tem lá, de repente, enroscou a mão, o corpinho, fez uma lesão, tem um sítio aí de inflamação, né? O que vai acontecer? Como que as células do nosso sistema imunológico sabem, né? Aonde que elas têm que atuar? Como que elas sabem que ela tem que vir aqui, por exemplo, na minha mão que eu machuquei e fazer a defesa ali, a eliminação de patógenos, né? De bactérias, enfim. Então, vejam lá. Aqui um vaso sanguíneo, nós temos aqui o endotélio, né? Certo? O endotélio. Esse endotélio, então, ele vai expressar lectinas. Veja lá, que tem esse nome aqui, ó, C-lectina P, tá? Se ela é uma lectina, ela vai reconhecer carboidratos. E onde estão esses carboidratos, então? Lá no leucócito, tá? Veja que o leucócito tem uma glicoproteína. Nós acabamos de ver o que é uma glicoproteína, né? A proteína que tem oligosacarídeos ligados. Então, essa glicoproteína aqui, ela é ligante dessa selectina, ela reconhece, ela é reconhecida, certo? Então, à medida que o leucócito passa, né, o tecido lesionado aqui, ele começa a expressar uma quantidade grande dessas selectinas P. Com isso, olha o que acontece. A glicoproteína interage com a selectina e começa a frear, né, o leucócito, ele começa a frear, vai rolando, vai freando, certo? Tem interações aqui, ó, observa, e até que essa rolagem vai ficando cada vez mais lenta, ela adere, e então esse leucócito consegue passar aqui entre as células do endotélio e vir aqui para o sítio de inflamação, tá? Para fazer a limpeza, né, desse tecido, certo? Bem interessante. Um outro mecanismo envolvido aqui é a interação bactéria, tá? Bactéria com uma célula que tem uma glicoproteína também, tá? Isso é encontrado, por exemplo, na interação dessa bactéria chamada Helicobacter pylori, que foi descoberta há alguns anos, que causa úlcera no nosso estômago, né? A úlcera gástrica. Então, foi observado que algumas pessoas, mesmo em contato com as bactérias, não desenvolvem gastrite. E outras têm uma grande chance de desenvolver. Por quê? Então, olhem lá. A bactéria aqui, ó, cadê? A lectina, né? A bactéria tem uma lectina, tá? Que liga carboidrato. E onde está esse carboidrato? Então, aqui a bactéria tem a lectina e o carboidrato está aqui, ó, numa glicoproteína da nossa célula, tá? Que é chamada, que é um oligosacarídeo presente nesse antígeno aqui de grupamento sanguíneo, que é o Lewis B. Tá? Então, quem tem esse antígeno vai ser infectado por essa bactéria, o Helicobacter pylori, quem não tem o antígeno não vai, tá? Então, pessoas do grupamento sanguíneo O têm uma grande chance, porque eles têm esse antígeno aí. Então, das bactérias se ligarem e causarem, então, a úlcera gástrica, certo?
Também essas glicoproteínas estão envolvidas na infecção viral. Então, o vírus tem aí a lectina e se a nossa célula aí, ó, tiver a glicoproteína ligante, o vírus consegue infectar e causar aí os seus danos, né, no nosso corpinho. O que mais? Nós temos também os glicoproteínas que são ricas em ácido ciálico, que é aquele açúcar ácido modificado que eu mostrei para vocês, e está envolvido, por exemplo, na remoção das hemácias, né, velhas da nossa circulação sanguínea. A meia-vida das hemácias é em torno de 120 dias, ou seja, cada 4 meses aí a hemácia é removida, né, a hemácia externa velha é removida. Mas como que, por exemplo, o nosso corpo sabe distinguir entre uma hemácia que está recém-sintetizada de uma hemácia que já está velha, né? Como que ela faz isso? Como que o nosso corpo faz isso? Na verdade, o nosso fígado, né, que faz a destruição dessas hemácias velhas. Então, é um mecanismo envolvido, né, através desse sistema. Então, nas hemácias novas, elas têm aqui uma glicoproteína rica em ácido ciálico, né, ligada na galactose. Ácido ciálico ligado na galactose. À medida que essas hemácias vão ficando velhas, esse ácido ciálico ele é removido, tá, por enzimas presentes no nosso corpo. E então agora a hemácia que vai estar sem esse ácido ciálico, apenas com as galactoses expostas, são ligadas então por essa lectina aqui que está presente no fígado. Ela reconhece então essas unidades de galactose e vão captar essa hemácia e vão destruir. E agora vamos para os glicolipídios, né? Os carboidratos associados aí ligados a lipídio. Nós vamos ter uma aula aí só de lipídio, estrutura de lipídio, mas eu vou adiantar aqui para vocês então, por exemplo, um esfingolipídio, que tem aqui a esfingosina, ligada nessa esfingosina um ácido graxo, e ligada também a esfingosina ao grupamento cabeça, substituindo, que vai dar polaridade então para esse esfingolipídio. Esse grupamento cabeça, então, no caso dos glicolipídios, são açúcares. Pode ser a glicose, pode ser ditri ou tetrasacarídeo ou até oligosacarídeos mais complexos, tá? Presentes, então, aqui como aqui no X, né? Ligado, então, na porção lipídica. Um exemplo, então, de um glicolipídio importante é no grupo sanguíneo ABO, tá? Por exemplo, se perguntar, qual é o tipo sanguíneo? Eu tenho grupo A, B, O, né? Ou B, enfim. Qual que é a diferença, então? Vejam lá, no grupamento sanguíneo O, nós temos ligado aqui na porção lipídica a N-acetil, glicosamina, galactose e fucose, certo? É o que nós temos aí ancorado na membrana do nosso eritrócito, da nossa hemácia. A pessoa que tem o grupamento sanguíneo A, ela tem um monossacarídeo a mais, ou seja, ela tem a N-acetilgalactosamina ligada aqui nessa galactose. E a pessoa que tem grupamento B, é muito sutil a diferença, mas ela existe. Então, ao invés de ser a N-acetilgalactosamina, é a galactose, ou seja, ela perdeu, né, esse grupamento amino e o acetil. Mas essa diferença, embora parecendo pequena, é muito importante porque os nossos anticorpos, né, nossas células imunológicas também conseguem diferenciar entre esses 3 grupamentos sanguíneos, tá? É bem importante. Nos bancos de sangue, nas transfusões, né, de sangue. Um outro mecanismo, né, então, associado aí com os glicolipídios, ancorada aqui na membrana plasmática, é a entrada de toxinas nas células. Por exemplo, a toxina da cólera e da coqueluche são as selectinas, que ligam aqui a porção oligosacarídica desses glicolipídios. Então, para que a toxina entre na célula, tem que interagir e entrar, né? Então, vários mecanismos aí importantes associados.
E os lipopolissacarídeos, o que são esses glicoconjugados? Então, nós temos na parede celular das bactérias dois tipos, né? Parede celular de bactérias gram-positivas, que coram por aquele corante de gram, e bactérias que não se coram, que são chamadas de gram-negativas. Tá? Essa é uma técnica da microbiologia, né? Um corante que foi desenvolvido, então, que separa as bactérias nesses dois grupos, gram-positivos e negativos. O que acontece nessas bactérias gram-negativas? Elas têm duas membranas, né? Duas membranas, enquanto que dos gram-positivos apenas uma membrana plasmática recoberta aí pelo peptídeo glicano, que eu mostrei para vocês lá na aula dos polissacarídeos, tá? E nas gram-negativas, elas têm duas membranas, uma porção bem menor de peptídeo glicano, mas aqui nessa membrana externa, observem que elas têm então esses lipopolissacarídeos, que muitas vezes a gente fala LPS aí na pesquisa, tá? Esse lipopolissacarídeo, então, por exemplo, muito presente na Escherichia coli, na Salmonella typhimurium, mas em outros gram-negativos também. O que seria esse lipopolissacarídeo? Então, nós temos a porção lipídica, que é chamada de lipídio A, e nessa porção lipídica nós já temos os carboidratos ligados. Observem que nós temos aqui monossacarídeos bem diferentes, que nós até nem vimos ainda, com monossacarídeos com 7 ou 8 carbonos, né, que são específicos aí das bactérias. E o LPS, né, o lipopolissacarídeo, ele é uma endotoxina. Então, para nós, nosso corpo, né, dos animais, ele causa uma grande resposta imunológica. Então, realmente a gente passa mal aí na presença desses LPS. As nossas células, macrófagos, monócitos, células dendríticas, linfócitos, quando entram em contato com essa molécula, né, produzem uma resposta inflamatória, febre, né, vasodilatação. Por exemplo, na sepse, ele pode causar uma queda da pressão arterial tão grande que causa o choque séptico também. Então, realmente um polímero, né, uma estrutura aí, um lipopolissacarídeo que causa muita toxicidade para o nosso corpo. Beleza? Então, hoje nós vimos aí os glicoconjugados. Espero que tenham gostado. Sempre participem lá do canal, inscrevam-se, compartilhem se vocês gostarem dos vídeos, acharem as informações úteis. E se quiserem também, podem seguir lá no Instagram, que eu sempre estou postando algumas novidades, algumas dicas, né? Algumas sugestões para vocês. Obrigada, até mais!